Boa noite, gente. Estamos aqui de novo para falar um pouquinho mais da história da igreja Boa nos noite. 3 primeiros séculos. Fala aí, Luiz. Estamos seguindo, né? Uma época importante, eu acho, que a gente vai falar agora. É tudo importante, na verdade, porque é o próprio desenvolvimento da igreja, né? É quando a igreja está crescendo, é quando a igreja está se fortalecendo e as coisas estão acontecendo, né? E agora a gente, no segundo século, né? Todo o segundo século, a gente vai ver esse movimento por uma teologia mais consistente, uma teologia mais sistemática, uma defesa do evangelho mais organizado. E é isso que a gente está presenciando nesse longo do segundo século. Né? Mas vamos também falar um pouquinho do panorama político, né? É verdade. Nós temos uma nova revolta dos judeus em várias cidades do Império Romano, por volta do ano... Os judeus... 115 a 117. E depois fechamos com a introdução, só para o pessoal saber, né? Fechamos com a introdução das heresias, né? Uma heresia, né? Não só aquele aspecto do Suetônio, né? do Tácito, falando do cristianismo. Aqueles caras que com uma visão de fora para dentro. Uma visão de fora, né? Junto com a classe dominante. E agora a gente vai ver hoje a questão da heresia sendo avaliada dentro da igreja, né? Porque a igreja tinha uma série de dogmas, uma série já estabelecida, uma série de coisas. E algumas pessoas começam a ter ideias mais mirabolantes, né? Então é quando os apologistas vêm com mais força ainda, né? Defendendo a pregação. O movimento apologista foi muito importante, né? Ele vai levantar questões muito importantes no sentido de mostrar à classe dominante, aos governantes, ao Estado, o que é a fé cristã. Né? Ele fala assim, nós não somos o judaísmo, nós não somos esse pessoal uma seita estranha, desvairada, louca. Nós não somos comedores de criança nem bebedores de sangue. Nós não somos canibais. Não é nada disso. Né? E justo onde eles vão, né, mostrar realmente o que é o cristianismo. Né? E aí eles vão falar da fé cristã, fé em Cristo. Se você puder pegar um mouse para mim lá, Beto. Muito bem. Vamos botar um ratinho aqui. Vamos colocar aqui. Só para a gente então começar uma panorâmica, porque também a gente estava conversando aqui, a gente vai conversando. Eu vou sair um pouco da frente para mostrar o Império Romano. O Império Romano ele começou na Itália, lógico, né? Com Augusto. Augusto foi o grande imperador e pelo rosinha, né, que a gente vê no mapa, foram as conquistas de Augusto e dos imperadores que foram sucedendo. Então o mundo era romano, o mundo ocidental praticamente. Inicia lá no branco, lá, né? Inicia a botinha no branco, da Itália lá. Aqui, ó. A Itália, né, romana, né, com a morte de Augusto. Ou seja, era restrita à Itália mesmo. Né? E depois começou os imperadores que vieram já com o intuito, já com a ideia de conquista, né? Uma coisa que não tinha até então. Era a República, depois o Império, e o Império, Augusto morrendo, os outros que vieram com esses... Uma ideia expansionista. Né, que vai crescendo. Né? De crescimento. Então foram, aqui até Trajano, que está aqui em cima, né, no quadro. Então são 100 anos onde o Império Romano se estabelece no mundo. Principalmente ocidental, o norte da África, né, e a Turquia. E depois, agora chegando, que a gente está chegando, passamos por Domiciano, que foi uma perseguição grande aos cristãos. Veio depois Trajano. Trajano, então, ele empreende novas conquistas. Inclusive aqui atrás, né, com a Mesopotâmia, tá aqui, ó. E a Armênia e a Arábia, ele vai conquistando alguma coisa aqui no norte.
da Turquia, depois, né, em cima da Turquia não, aqui já é a Grécia com o Mar Negro e tal. Um destaque interessante pode ser dito é o seguinte, gente, o Império Romano, ele foi muito para a Europa, tá vendo? Ele Isso. pega ali da Palestina e vai sentido Europa, né? Vai sentido para cá. Turquia, tá Grécia... E aqui no norte da África. Todo né? o norte da África. Se nós formos verificar, no Oriente, ele não tem tanta penetração. Não teve. Não teve penetração. Até o final do primeiro século. Até o final do primeiro século não teve. Não depois teve ele nada, vai ter alguma... porque a Armênia aqui e a Mesopotâmia foi já com o imperador Trajano no fim do primeiro século, né? Aí depois que ele vai ter alguma penetração no Oriente, mas não tão marcante quanto foi na Europa, já eram né? na Ásia Menor, no norte da África. Né? E junto com isso, né, a gente falando igual como você tinha colocado, a questão dos judeus, com a primeira revolta que é conhecida, a primeira revolta dos judeus na década de 60, início de 70, quando houve a grande revolta, onde o templo de Jerusalém foi destruído no ano de 70. Isso. E concluiu em 73 com a queda de Massada, que foi o último reduto de resistência judaica contra os romanos naquela época, da primeira revolta. O que aconteceu aí foi uma diáspora, né? Os judeus saíram pelo mundo. A gente comentou que, assim como os judeus, os cristãos também saíram pelo mundo, né? Havemos de fazer uma separação já aí, porque o objetivo dos cristãos que saíram de Jerusalém, eles tinham um objetivo muito claro, que era a pregação do evangelho, enquanto que os judeus saíram porque senão a coisa... Foram corridos de lá. Eles foram corridos, porque não era opção para eles. E os judeus não se conformaram, né? Passou o tempo, na segunda revolta, que é conhecida como Segunda Revolta, já em 115, os judeus da diáspora começam também uma revolta contra os romanos. Agora, já pensou um negócio desse, senhor? Os caras não desistem. Os caras tinham problema. Eles tinham. E nós vimos já nos primeiros, até na carta de Diogneto, que fala assim, o cristão ele é da paz. Já, você vê que a gente começando a entender a história, a gente vê que já era um contraponto ao judaísmo, né? Não vê, cristianismo, fé cristã, não fez nenhuma revolta, nenhuma insurgência, nenhuma em hora nenhuma. Nenhuma tomada de poder, nada. A gente entendendo esse desenrolar da história, a gente vê que como é fantástico o cristianismo na sua expansão. E os judeus queriam tomada do poder, vingança, né? O tempo todo. Tomar o poder, tomar as populações, matar a vingança, subjugar povos. Era isso. Era isso que o judeu queria mesmo. Então, o tempo todo. Só para ter uma ideia da questão dessa revolta, da segunda revolta, que é chamada da Guerra de Quitos, que é um nome, corruptela, que chama do nome do general que fez maior campanha nessas revoltas ao longo Foi uma guerra mundial dos judeus, você poderia chamar isso, porque aconteceu aqui na Cirenaica, aqui embaixo, no norte da África. Estou tentando aqui apontar. Cirene aí. Em Chipre, na ilha. Em Alexandria Alexandria, no Egito. Então, foi em Chipre, depois foi ali na própria Judéia. Estou tentando olhar. E parece que teve até alguma coisa em Roma também. Em Roma, não uma revolta aberta, porque senão eles iam ser massacrados mesmo. Exatamente, mas a questão do... É isso mesmo. Mesopotâmia aqui atrás, e também porque o Trajano estava nesse sentido expansionista. Então, na hora que eles revoltam, né, aonde deu, eles foram revoltando. E o engraçado e o curioso, talvez, é que
Isso aconteceu ao mesmo tempo, né? No Egito, na Cirenaica, em Chipre. Você via que talvez o objetivo deles fosse realmente subir. Eles tinham até Roma, né? E esses levantes locais que foram tomando proporção, eles começaram a ser combatidos pelas guarnições locais, mas chegou uma hora que o imperador falou assim, vamos entrar para resolver, porque senão daqui a pouco a gente perde o controle disso tudo. E foi o que aconteceu. O imperador botou as legiões romanas, né, que são famosas até, e para acabar. Então a revolta, na verdade, foram 2 anos, de 115 a 117, né, que eles pegam e controlam toda a situação. Agora parece que teve uma oportunidade ali que eles mataram muitos judeus, né? Parece que... Pois é, exato. Mas aí já foi na Judéia, aqui, né, onde eu estou com minha mão aqui. Na terceira revolta, Beto. Passaram-se alguns anos, em 132 a 136, aí foi uma terceira revolta, que é a revolta de Bar Kokhba, que é um personagem importantíssimo na história dos judeus, que ele também, na Judéia, ele implementa uma revolta gigante e com violência, com tudo, né? E aí, mais uma vez, vêm os romanos, e aí a ideia que se tem, o romano não tem mais paciência. Não tem mais paciência com o cara. Os caras não... Igual você falou, né? Foram 580 mil pessoas, judeus mortos. Olha aí, gente, 580 mil judeus mortos. Judeus mortos nessa terceira revolta. Aí tem um historiador famoso romano, que é o Cassius Dio, que ele escreveu 1 século de história dos romanos. E muitos desses escritos a gente conseguiu ainda chegar nos dias de hoje. Mas ele relata isso, 580 mil, 50 fortalezas foram destruídas completamente, né? E vilas inteiras, cidades, né? A gente chama de cidade, né? Não se classificaria talvez aí por quantidade de habitantes, mas 985 cidades, vilas, vilarejos foram destruídos nessa retomada, né? Para acabar com a revolta dos judeus, mais uma vez. Então, num período assim, se a gente considerar de 60, 70, 30 mais 30 anos, 60 anos de história, de tempo, os judeus fazem 3 revoltas contra os romanos. E nisso, os judeus, como a gente viu até a semana passada, eles já tinham sido expulsos de Roma por Cláudio, né? Já na década de 40, 50. Os romanos expulsaram os judeus de Roma, porque os caras não paravam quietos. E assim foi pelo mundo, né? E os romanos mantendo a paz romana, né? Mantendo a ordem, a Pax Romana, do Império. Então você vê que... E aí a gente chega no que era a nossa conversa. Os cristãos falam assim, gente, não tem nada com isso. Nós não temos nada com isso, não. Deixa eu quietinho. Esses caras são doidos, não estão para lá de lá. Nós não estamos querendo nada com poder, não estamos querendo nada com a política, não queremos nada com revolta. Nós estamos aqui anunciando a fé em Jesus Cristo. Exatamente. Então isso foi uma coisa assim muito significativa, né, ao longo desse tempo. E os romanos, por sua vez, né, o que acontece? Para eles, é o pessoal que saiu da Judéia. É judeu. Então, Jesus era judeu. Então, eles estão pregando Jesus, eles estão pregando um judeu. Então, eles devem ter coisa com os judeus. Ou seja, para o romano havia realmente uma confusão. Uma confusão. Havia uma confusão generalizada, né? Total. Aí entra os apologistas. Aí já vem os apologistas. Que vão tentar esclarecer tudo isso, como a gente falou da semana passada, aqueles que estavam contra, falando
né? O que você falou. Ah, a gente não come criancinha porque tinha Eucaristia, tinha ação de graças, onde uma parte do meu corpo, o meu sangue, vocês vão, né? Isso simbolicamente, né? Meu corpo que é meu dado corpo. por vós, então eu achava que estava comendo gente. Então eles foram O meu esclarecendo. sangue que é dado por vós, eu achava que estava bebendo sangue. Exato. Então você vê que... mais um detalhezinho só, porque a coisa era feia mesmo, porque a expulsão dos romanos de Roma durou até o quarto século, quinto, oficialmente, né? Que era proibido ter judeu lá em Roma. Lógico que todo o controle era muito complexo. Mas, por lei, por decreto do imperador, os judeus estavam proibidos. Judeus não eram bem-vindos em Roma. E nisso, os cristãos, o que acontecia nesse período todo, né? Era confundido com os judeus. Aí as pessoas já falavam, já pressionavam eles para poder fazer o sacrifício, para poder adorar os outros, né, deuses do império e tudo mais. Qualquer deus, na verdade, porque a superstição era muito grande naquela época. Então, se via uma escassez grande de chuva ou de qualquer coisa... Tinha que adorar o Deus da fertilidade. Pedir, entendeu? O Deus que representasse a fertilidade ali, qualquer seja ele, teria que ser. E isso era muito sério. Não era, como a gente vê às vezes, como um devaneio assim. Não, era uma fé que se tinha. Sim. Que se a gente está passando por alguma tribulação, é algum Deus que está irado contra a gente. A gente. Então... eles precisavam que houvesse essa harmonia, né, entre os deuses assim, e os cristãos não, eles queriam falar contra, que só tinha um Deus, né? Esse era o grande problema, que os cristãos falavam, tem um Deus, só um Deus, só o Deus criador do céu e da terra, ele que governa tudo, a história quem controla ele, a história coletiva, a história individual, só Deus. Só um Deus. Pronto, o resto tudo é falso. Pronto. Aí o que acontecia? Confusão. O que acontecia é que muitos preferiram o martírio. Sim. Como prova da fé, né? E chegou num ponto que eram muitos cristãos que aceitavam o martírio como uma forma de demonstrar a fé, como o próprio Inácio. E como os apóstolos morreram de uma forma violenta, os pais apostólicos, né, aqueles que vieram depois dos apóstolos, também morreram de uma forma violenta. de martirizados. Né? Inácio, Clemente, o Policarpo. Justino, a referência que se tem no nome dele é Justino Marte. Então você já classifica o Justino como o que sofreu um martírio terrível. Então, assim, isso tudo acontecendo e os cristãos se entregando como uma forma de mostrar a fé. Eles entendiam que eles ali seriam testemunhas vivas de Jesus Cristo. Completamente. Inácio fala isso o tempo todo. Testemunhas vivas de Jesus Cristo. Eles falam, não impeçam que eu seja uma testemunha viva de Jesus Cristo. Exatamente. Essa era a ideia deles. Era a ideia deles. Mas em contrapartida, né, num certo contraponto a isso, os cristãos também pararam para pensar, gente, né, agora está na hora da gente fazer uma abordagem mais... de palavras, né? Vamos dizer assim, a gente tem que defender a nossa fé através das palavras, né? E aí que entram os apologistas. Os apologistas entram como uma forma de você colocar em palavras a defesa, né, daquilo que os cristãos primitivos acreditavam, né? Então, tudo está acontecendo, né? Para isso chegar nesse ponto. Então, os judeus espalhados pelo mundo, fazendo revoltas, criando confusão o tempo todo. Isso é notório
E escritos de todo tipo, historiadores famosos. É. Esse Cassius Dio, por exemplo, ele não é muito conhecido, né? Mas ele escreveu a história romana e citou as revoltas dos judeus. Isso tudo né? está nos livros de história, viu, gente? Tá no livro. Está registrado em livros de história. E não cristão, né? Não cristão. Não cristão. Não tem nada a ver com os cristãos, que vão são falar relatos sobre as guerras e revoltas dos judeus. dos judeus, que é uma história época. Totalmente à parte, né? Já no segundo. Então, chegou no ponto que a gente estava comentando aqui antes, já Inácio, que é por volta de 107, 110, ele faz uma observação interessante. Deixa eu me situar aqui também. Eu preciso de óculos para ler. Inácio aos Filadelfienses, né, que é uma carta que ele escreveu ao longo do trajeto dele para Roma, né, ele já vai falar sobre essa necessidade de distanciar dos judeus. Você vê que esse sentimento de revolta dos judeus ele era disseminado pela diáspora, pelo mundo afora. Né? E o Inácio fala assim, se for fazer a referência da carta de Filadélfia, no capítulo 6, versículo 1, porque isso tudo também foi decodificado posteriormente. Bem posteriormente, para uma forma de ficar mais fácil de fazer referência. Né? E como a Bíblia também. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Né? Isso bem posteriormente isso é que foi acrescentado. Tanto que algumas traduções têm diferenças de versículos, capítulos, ao longo da história. Tem algumas diferenças. Né? Então, isso tudo é um desenvolvimento. A gente não pode achar que o mundo romano nasceu de um dia para o outro, que o cristianismo, a Bíblia nasceu de um dia para o outro. Né? E foram as coisas acontecendo. Então, no capítulo 6 de Inácio, aos Filadelfienses, ele fala assim: se alguém vos interpreta o judaísmo, não os escuteis, porque é melhor ouvir o cristianismo de homem circuncidado do que o judaísmo de incircunciso. Se ambos não falam a respeito de Jesus, são para mim estelas e túmulos de morte. Estelas são placas onde se registravam algumas coisas, né? E túmulos de morte, sobre os quais estão escritos somente nome de homens, e não, né, daqueles que vieram acreditar. Falou tudo, né? Inácio já falou, ou seja, falou esse tudo, negócio é um cristão convertido, né? Porque um cristão circuncidado é melhor do que o judeu que não aceita nada. Não aceita nada. A novidade que nós estamos trazendo, né? Que é Cristo judeu que trouxe uma novidade para o mundo. Né? Então, Inácio já alertava contra essa proximidade que não tinha nada a ver no final das contas. Os objetivos eram totalmente distintos. Né? Totalmente distintos. Não tinha. O judaísmo não tem nada a ver com a fé cristã. Nada. Isso. Né? Ali eu vou falar uma coisa aqui que a gente acaba pensando 10 vezes, né, Beto? Mas faz parte. É porque nós temos que entender que o papel do judaísmo, dos judeus, encerrou em Cristo. Fato. Sim, para o cristianismo, né? Encerrou em Cristo. O papel encerrou ali. Acabou. E não sou eu que estou dizendo isso, gente. Isso é importante. Muito importante. Dizer que não sou eu aqui é a última, que estou dizendo isso. Né? É só vocês abrirem a carta de 1 Pedro e vocês vão ver isso aí. Não sou eu. É Pedro, um judeu roxo. Judeu da gema. Que vai dizer, a aliança foi rompida. E fomos nós que rompemos. Você vê a compreensão que ele já tinha, né? Da coisa. Não foi Deus que rompeu conosco, foi nós que rompemos com Deus. Perfeito.
E a partir de então só fizeram bobagens, né? Só atrapalharam. Porque aí eles buscaram era poder, dinheiro, projeção, submissão do... Na realidade o que eles queriam é ter um império romano como dominando o mundo e eles na frente. Talvez, né? Na verdade o que eles queriam era isso. Né? É uma percepção boa, porque pelo que a gente vê do comportamento que eles tinham, né, não era um comportamento de sociedade só, mas era um comportamento de estar pelo mundo. É lógico, a diáspora aconteceu não porque eles quiseram, né? Foram, mas já foi contra o Império Romano. Mas aconteceu, a diáspora estava pelo mundo, e pelo mundo eles iam ficar e ficaram. Né? Tanto que agora, em 1948, que o Estado israelense foi criado, né, para justamente voltar os judeus, que estavam os judeus da diáspora. Isso agora, né, no século isso passado. Vale uma outra discussão, até se tem judeu por lá. Se tem judeu, né? Mas deixa mais pra ideologicamente, frente, né? Ideologicamente frente, a gente pode colocar assim, porque é a historinha que se tem. É lógico que é um estudo mais detalhado, uma coisa mais... Vai fugir um pouco do nosso escopo. Não é esse o negócio. Mas foi só um parênteses. Verdade. Até porque nós temos mais coisas importantes aqui, porque naquela mesma época em que os judeus estavam aprontando, outra questão surgiu. Né? E essa questão se chamava gnosticismo. Essa foi a primeira heresia assim frontal, né? Uma heresia. Foi. Você não tem um autor determinado. Foi fulano, foi Beltrano que. Foi uma coisa que foi acontecendo. Mas foi alguma coisa que foi intervindo. É muito interessante a gente entender isso aqui, gente. Vou fazer um parênteses aqui. Por favor. Né? A gente falou aqui quarta-feira passada sobre que o livro de Apocalipse foi escrito de uma forma inteligente, clara, lúcida e sábia. O destinatário entendeu perfeitamente. O que tinha que censurar, não entendeu nada. Era onde ele, justamente o objetivo alcançado. Tá aí a sabedoria do livro. Né? O objetivo alcançado. O objetivo alcançado. E lá fala que existia 3 bestas, né? Uma besta do mar, uma besta da terra e uma prostituta alucinada, né? Louca, né? Na realidade ali são 3 estratégias que Satanás utiliza desde que o mundo é mundo e vai utilizar até o fim do mundo. E Jesus vai denunciar essas 3 estratégias para a igreja. E vai dizer, olha, vocês prestem atenção nisso aqui. Qual era a primeira estratégia que estava sendo usada com a violência? A besta do mar. Eles tinham o mar como um negócio assim, muito perigoso. Porque o mar para eles realmente era o limite do limite, né? Então, tá. E eles tinham... e aí agora vai ser introduzida a besta da terra, que também é chamada de falso profeta. Né? E qual que é a ideia desse falso profeta? É criar uma heresia. É distorcer, né? O ensino. Vai distorcendo o ensino. Vai acrescentando algumas coisas de fora para dentro. Fala assim, não, gente, isso aqui é uma boa ideia. Olha só que legal. Não é? É uma novidade. É uma nova interpretação. Aí vai falar assim, é uma gnose, é um conhecimento. A própria palavra do movimento já fala que é conhecimento, né? Eu vou dar um novo conhecimento para vocês, vamos acrescentar um conhecimento. Né? Esse novo conhecimento nada mais é do que uma heresia perversa que, se fosse admitida pela igreja naquela época, nós não estaríamos aqui hoje. A igreja tinha sido simplesmente fadada ao insucesso e acabou. Verdade. Né? Com certeza. Não tinha a menor sentido. Então veja que
Satanás vai atingir algumas frentes, né? E a gente vai vendo isso, afastando um pouco a lente, a gente vai enxergando isso de forma mais clara. E aí nós temos essa peleja desse tal gnosticismo para tratar dela. Uma primeira Ou a gente abordagem, entra no Marcião primeiro? O Marcião é interessante para poder até chegar no gnosticismo também. Eu acho que a ordem dos fatores não altera muito, não. Então vamos falar do Marcião primeiro, porque existia um negócio assim muito interessante. Ter uma ideia do que era o Marcião e, na verdade, o que ele estava absorvendo isso tudo. Qual era a importância dele nisso tudo, né? Isso. A gente já falou algumas vezes sobre Marcião aqui, né? Foi um sujeito rebelde, pai de pastor. Por quê, Beto? Ou pai, desculpa, filho de pastor. Meu Deus. Pai que coisa, pai de pastor, né? Não, aí não. Filho de pastor, Beto. Que coisa, né? Rebelde, coisa, rapaz. Né? Tem uma necessidade, hein? E muito inteligente, a verdade também é essa. É verdade. Bom, Marcião é de Sinope. Aqui, ó, a gente estava localizando, eu estou sem óculos, tá difícil. Aqui aparece Sinope. Na Turquia, eu que estou. Aqui, ó, no microfone. Tá aí, ó, pertinho, no microfone aí, ó. Sinope. No norte lá da Turquia, lá. No norte da Turquia. Black Sea, ou seja, no Mar Morto. Marcião é inteligente também, né? Só que você vê as ideias dele, lógico que para você ter uma ideia original, já naquela época não era uma coisa muito simples, né? A influência do Oriente, eu acredito, né? Dos judeus, assim, com a questão, né, da diáspora. Marcião, ele está ali na igreja, né? E de repente ele fala assim, mas esse negócio não está muito coerente não na minha cabeça. Então eu vou ficar coerente na cabeça dele, né? Então ele pega, basicamente, né, resumindo, é lógico que Marcião talvez seja muito mais complexo. E hoje em dia vale esse parênteses que todos esses aspectos, até em função das descobertas, né, de textos arqueológicos e tudo mais, Marcião é um dos que está sendo revisto, né, da história e da influência dele, que a gente viu que a influência de Marcião vai longe, né, depois. Isso é uma peleja que vai parar, parece que até o quinto século. Que as ideias dele vão se essas ideias aí, perdurando. E Marcião fala assim, tem um monte de coisa escrita aqui, legal, mas eu acho que não é legal tanto assim, não. Eu vou pegar algumas coisas e isso é que é a verdade, né? E aí ele separou alguns livros, né, que circulava, não quero chamar de Bíblia também, e não quero chamar de cânon ainda. Né? A gente estava conversando sobre isso. Marcião pegou o Evangelho de Lucas. Isso, Evangelho de Lucas. Atos dos Apóstolos. Que está ligado a Lucas, né? E 10 cartas de Paulo. Né? Mas deu uma purificada na literatura. Porque você vê quando a pessoa algumas coisas, né? Quando ele está com uma ideia na cabeça, ele quer que o negócio dê certo. Né? E qual era o objetivo dele? Eliminar todo tipo de referência ao Velho Testamento, aos judeus, dos escritos, né? Que circulavam, que era basicamente o Novo Testamento. Ele tinha antipatia ao Deus Javé. Ele tinha muita antipatia ao Deus Javé. Javé para ele não Javé, a gente até hoje não sabe o nome, mas tudo bem. Javé, o que sei que é o Deus do Velho Testamento. Não servia. Agora, ele começa a elaborar isso, né, de uma forma mais objetiva e fala assim... esse Deus, porque aquilo que a gente falou antes dos deuses romanos, né, gregos e tudo mais, também Marcião leva em consideração. Então ele não está falando que era uma
era um Deus fantasioso, não. Ele realmente fala assim, o Deus do Velho Testamento, o Deus dos judeus, o Deus, né, que criou o mundo, era um Deus mau. E ele criou o mundo... Olha a complicação que ele arruma, né? Já vai pesado. Né? Olha a complicação que ele arruma. Então ele fala assim, esse Deus é um Deus poderoso, mas por essência mau. Né? Então, quer dizer, Marcião já coloca isso. E só uma observação, ele vai negar o Deus Javé do Antigo Testamento e por conta disso ele vai ser obrigado a fazer modificações nas cartas de Paulo, no Evangelho de Lucas e no livro de Atos, tudo que tinha referência. Ele teve que dar uma geral, tem que dar uma modificada geral. Então você imagina como que ficou o negócio, né? Então, já por isso, já não foi muito honesto da parte dele. Completamente desonesto. Porque ele não pode tirar uma parte Totalmente da carta desonesto. de Paulo, por exemplo, assumir que Paulo pensava daquela forma. Exatamente. Absolutamente. Então, e Lucas, hoje, né, até, e naquela época, eu não sei, porque a gente não tem essa referência, mas Lucas, Mateus e Marcos, que são os evangelhos sinóticos, né, que têm a mesma visão, né, da vida de Cristo e tudo mais, é lógico que guardado. Mateus, então, ele devia abominar, porque Mateus era um contexto... Era um contexto todo judaico. Todo judaico, né? Marcos é uma coisa mais para cima e Lucas, ele achou o lugar, né, onde ele poderia defender as teorias dele. Mas você vê que são teorias que construídas por ele e por essa influência, assim, né? O Deus era um Deus mau, era um Deus que criou ali a terra, e a terra não é boa. Tá aí na cara da gente que a terra não é boa. Muita coisa devia ser ideia da cabeça dele, né? Aí ele pega a ideia da cabeça dele e quer projetar no autor, né? Então ele pega Lucas e diz que Lucas pensava do jeito que ele estava pensando. Pega Paulo e diz que Paulo estava pensando do jeito que ele estava pensando. É uma forma totalmente desonesta, né? E mentirosa de se proceder. E a gente pode fazer isso nos dias de hoje, né? Assim, pode trazer para os dias de hoje, né? Que às vezes, ele não foi muito sutil, né? A verdade é essa. Não, ele chutou a porta. Ele não foi muito sutil nas considerações que fez. Mas hoje em dia, a gente às vezes vai atrás de certas coisas sem um questionamento, sem uma avaliação do que está sendo falado, porque a heresia é assim, né? É uma coisa que vai, às vezes, sutil, vai aqui, discute. Mas olha só, Deus do Velho Testamento é um Deus mau, você não acha não, Beto? Entendeu? É isso. É um Deus malvado, né? É um Deus malvado, é um Deus que não chamado pode. Até Deus dos exércitos, Deus né? dos exércitos. Deus de guerra. Então, assim, como é que pode ser o mesmo Deus do Novo Testamento? Isso é um apelo, assim, é uma coisa que é difícil às vezes, né? Quando a pessoa ela não está preparada, né? Para poder entender o que significa isso tudo. Então, as coisas vão acontecendo e às vezes entra na igreja e a igreja vai... A igreja que eu digo não é a igreja templo, né? São as pessoas, os cristãos. Exatamente, a eclésia. Né? A eclésia, a assembleia dos que acreditam, né? A gente vai verificar também o seguinte, que qual é a minha percepção do meu Deus? Não. A gente esquece que existem dois olhares. Sim. Existe o meu olhar para o meu Deus, existe o olhar do meu Deus para mim. E que esses olhares podem ser diferentes. As perspectivas podem ser diferentes. E às vezes completamente. E às vezes completamente diferentes. Não é? Davi é muito sábio quando ele fala com o Senhor, com Deus, ele vai conversar com Yahvé, ele vai dizer que ele aceita aquilo que ele não compreende. Por que ele fala isso? É porque ele caiu na real da dimensão do ser humano.
eu sou limitado. Eu jamais vou entender acima de determinado patamar. E a gente está falando do rei Davi. Nós estamos falando do rei Davi. Rei Né? Davi. Do tá? rei. O rei que era o Roma na época. Exatamente. Né? De uma Na certa época forma. era a Roma, né? da Roma da época era ele. Então, Ele era o imperador. Né? você vê que a humildade e o crescimento que ele teve para entender Deus. Aí ele cai na Buscar a real do Deus. limite do ser humano. E aí ele vai falar que ele aceita aquilo que ele não compreende. E aí ele sim, ele vai compreender Deus de uma outra forma, uma perspectiva muito, mas muito profunda. Né? E os ensinamentos de Davi são excelentes. E aí a turma, Marcião, acho que olhou, foi para um próprio umbigo, né? Você vê que, né, que ele não estava muito preocupado em entender uma forma mais ampla. Não. Foi quando a igreja, ela vamos colocar assim de uma forma mais, assim, caiu matando. Caiu interpretando, procurando o entendimento de Deus, procurando mostrar para Marcião, né, que aquilo ali não era o caminho. Né? E Marcião, por volta de 140, ele foi declarado herege pela igreja. Sim, mas você vê que ele começa, você falou aí, que ele começa questionando o Deus Javé e dizendo que ele era mau. O gnosticismo vai também começar com essa questão de querer saber quem era o mal. E vai atribuir o mal ao Deus Javé. Exatamente. A questão do gnosticismo aí já entra, né, a misturança toda da coisa. Né? Todo mundo agora quer achar uma explicação lógica para isso tudo. Então a primeira coisa, esse Deus do Velho Testamento, esse Deus dos judeus, é um Deus que é um demiurgo, né, que a gente estava lá. Né? E o gnosticismo já vai falar assim, existe um Deus que é o pleroma, que é tudo. Né? Então você já vê que os caras começam a montar toda uma teologia, todo um sistema para explicar essas coisas que às vezes não são tão claras. E agora nós mergulhamos de cabeça no pensamento helênico, né? Isso, porque ajuda muito, né? Facilita de uma certa forma, né? Pensamento filosófico. Porque mergulhamos de cabeça, né? Como assim, né? Era uma necessidade que apareceu de justificar as coisas e o pensamento, principalmente platônico, né? Tinha uma guarita boa para isso, né? Eles conseguiram acomodar muita coisa, né? No pensamento grego. Eles tinham esse negócio. O pensamento grego era diametralmente oposto do pensamento hebraico daqueles que escreveram a Bíblia, né? Tanto dos autores do Antigo Testamento como dos autores do Novo Testamento e daquilo que era pregado na fé cristã. O pensamento era completamente diferente. Né? Agora nós entramos num pensamento dualístico. Né? O pensamento grego vai ser dualístico. Né? Ele vai criar conceitos, definições, vai exigir conceitos, vai exigir definições, vai exigir classificações, né? Coisas, elementos não existentes até então na fé cristã. E no pensamento de quem escreveu a Bíblia. Então, assim, começa a dificuldade da compreensão do texto bíblico. Porque houve uma tentativa de acomodar. E o pensamento grego casou bem. Então, vamos introduzir, vamos fazer isso. E como os judeus, você vê que todo o contexto é muito importante. Né? Uhum. A gente está falando da dificuldade dos judeus no mundo, pelas revoltas, pelas coisas. Mas o único fato é que todo o cristianismo surgiu dentro de um contexto judaico, né? E mais importante, né, é que
o pensamento dos apóstolos, de Cristo, dos apóstolos e aqueles que estavam na evolução da coisa, eles tinham esse pensamento, que não era dualista, né, que não era um pensamento que colocavam elementos orientais, né, e o gnosticismo surge até, como você falou, dentro como uma forma de uma boa ação, né? Uma boa ideia. Uma boa ideia que justificava muita coisa dentro do próprio judaísmo. Dentro do próprio judaísmo. Então, nem o judaísmo ficou isento do gnosticismo. Não, o que a gente verifica é que o judaísmo caiu de cabeça no gnosticismo, porque ele vai trazer diversos conceitos, definições e coisas do tipo. Aí eles começam, olha só, o Deus Javé é um Deus mau. Pronto, Deus Javé é um Deus mau. Então nós temos que separar o que é bom, o que é bom. Então nós temos o pensamento já de platônico, de Platão, que veio sendo desenvolvido, né? Então nós temos o mundo material e o mundo espiritual. Então casou, deu certo. O mundo espiritual é bom, o mundo material é mal. Tudo virou matéria de você bem e o mal, né? De espírito e corpo, matéria. Virou esse ping-pong. Para tudo. Para né? tudo. Para tudo. Para tudo. Então... Para tudo. Né? Então tudo começou a ser colocado isso. Gente, isso e tudo foi introduzido com o gnosticismo. E Marcião, ele só foi acomodando. Você vê que, na verdade, era uma tendência, né, da época. Era uma tendência na época. Muito forte a partir da segunda metade do quarto do segundo século até para frente, né? O gnosticismo ele foi introduzindo e ganhando força, né? Marcião foi um deles, o Valentino. Sim, temos o Valentino também, né? Que é uma figura importante também, que saiu. A gente está falando aqui, tem uma série de coisas que o movimento é muito forte, não só dentro do cristianismo. A gente falou que o judaísmo também foi, eu vou botar assim, afetado, né? A gente está falando de várias correntes do gnosticismo, e dentro do cristianismo saiu Marcião, saiu Basílides, né? Basílides e saiu Valentino. E Valentino são os principais expoentes assim, de cristãos que assumiram o gnosticismo como forma de pensamento e levaram as comunidades e pregaram aquilo ali com toda a força. Também é importante a gente colocar o seguinte, que o gnosticismo não tinha assim um corpo de teoria. Não, ele tinha várias correntes também, né? Tinha várias correntes, várias formas. Ele é um movimento assim bastante maleável, né? Ele vai andando para lá, para cá, vai se adaptando, né? E uma das coisas interessantes era a ideia de Valentino, que vale até a pena ler aqui. Acho né? que vale. Valentino vale até a pena ler. Para refletir isso que a gente está falando. Ele atuou em 135 e 165 em Roma. Ele defendia uma posição muito assim, estranha. Ele defendia a existência de 3 categorias de pessoas. 3 categorias de pessoas. Imaginem vocês. Os espirituais, ou seja, possuíam fé e estavam... Aqueles que possuíam o conhecimento, portanto, estavam salvos. Então, a primeira categoria de pessoa, aqueles que possuíam o conhecimento, e esses estavam salvos. Gnose, lembrando, significa, em grego, significa conhecer. Conhecimento. Né? Então, esses aí estavam salvos. Os espirituais, ou seja, os espirituais é o que tinham conhecimento. Os psíquicos eram aqueles que tinham a fé. Esses eram passíveis de serem salvos. Se tudo correr bem. Né? E os materiais, para quem não havia a menor esperança de salvação. Então, veja bem, ele classifica. Está vendo como é que o pensamento neoplatônico é?
ele tem uma exigência de classificações, de interpretações, de subdivisões, Classificação. de dicotomias, dualismo, e assim vai. Ele começa com uma tese de que existe os espirituais, que são os que detêm o conhecimento, os psíquicos, que têm fé, pode ser que chegam lá, e os materiais, que não tem chance nenhuma. Ou seja, quem deu a ele autoridade? Quem deu a ele? Para poder classificar dessa forma. Para com isso, né? E justamente o cristianismo, ele prega o contrário. Exatamente. Que somos todos iguais e todos... E a porta está aberta para todo mundo. Aberta para todo mundo. Quem quiser entrar, fica à vontade. Isso é claro, né? Só que ele optou. Também talvez, né? Não existe uma fonte muito ampla sobre Valentino, mas ele era da igreja cristã, dos cristãos, e ele tentou ser bispo de Roma, ele estava entre a liderança, estava pleiteando as coisas, e eu acho que ele, de uma forma meio frustrada, ele assumiu essas ideias. Esses caras brotam no meio da igreja. Como a gente comentou antes, né? Hoje ainda acontece isso. Talvez de uma forma mais sutil, né? Que hoje em dia as pessoas não se apercebem do que está acontecendo. Mas foi isso, talvez, que tenha acontecido com Valentino principalmente, e o próprio Marcião. Marcião era da igreja, filho de pastor, e cresceu ali e tomou esse caminho. E já um caminho diferente do Valentino. O Valentino foi ainda numa forma de julgar as pessoas, porque se você fala, você é assim, você já é assim, pensou? Você que já negócio é esse? Porque né? ele devia estar na cabeça aquilo que ele estava pregando, né? E outra coisa mais também que o gnosticismo tinha muita dificuldade, né? E aí assim era com a cruz de Cristo. A cruz de Cristo para eles era aquilo que Paulo falava, né? Loucura e escândalo. Pegou dali e pronto. Porque toda forma de tentar trabalhar isso tudo era para desviar do caminho da cruz. Porque a cruz não fazia sentido. Tanto que a visão de Cristo deles já é completamente distorcida, né? A palavra que eles usam, né, que é o docetismo. O docetismo é a aparência, né? E aí eles criam duas ideias aqui, pelo menos eu separei duas ideias aqui, que eram muito, muito doidas, né? Você quer falar sobre docetismo? Não, vai lá, Beto. Eu tô aqui com a questão da estrutura do Só falar aqui rapidamente, então. O docetismo, ele significa parecer, né? E olha só que situação que eles criam, né? Bom, já que a matéria era má, né? Então a matéria é má. Tentando sempre acomodar a coisa, né? Então eles tinham que acomodar a situação, né? Como é que eles iam explicar Cristo? Como é que eles iam explicar Jesus Cristo? O homem Jesus Cristo. Que morreu na cruz. Que morreu na cruz. Complicou, né? A matéria era má, mas Jesus Cristo não era mau. Não podia, né? Porque ia contra e aí, a lógica como é que ficou? eles estavam defendendo. Então tem que criar uma solução para o problema. Ver como é que o pensamento grego é. Ele arruma um problema, depois ele tem que definir, conceituar, classificar para resolver o problema, e nisso vai criando outros problemas. Né? E assim vai. Como a matéria era má, Cristo não podia ter corpo humano, apesar de a Bíblia dizer o contrário. Né? O homem Jesus era ou um fantasma com aparência de corpo material, que aí era o docetismo, né? Ele era um fantasma. Né? Ou Cristo tomou, olha que ideia absurda, ou Cristo tomou o corpo humano de Jesus apenas por pouco tempo, entre o batismo e a morte e a crucificação. E aí depois abandonou Jesus, porque Jesus morreu na cruz e pronto, ele foi embora. E ele voltou. Mas que ideia estapafúrdia. É a necessidade de explicar certas coisas, que às vezes é difícil.
né? E aí ele vai elucubrando esses pensamentos, né? E isso foi uma peleja até mais ou menos o quinto século. Foi difícil tirar isso da cabeça do povo. Exatamente, esse que é o ponto, né? Esse que é a importância da igreja como universal, a igreja de Cristo que estava no mundo defendendo as ideias, a ideia da pregação de Cristo, manter a unidade da igreja, né? Você vê a importância que teve nessa hora onde os apologistas começam a trabalhar, vamos falar assim, né? Vai fazer e criticar isso tudo. Então a gente vai, a partir da semana que vem, se tudo der certo, a gente já vai começar nos apologistas, e grandes apologistas. A gente vai ver que são homens extremamente capazes, dedicados, né? E que vão confrontar todas essas ideias. Ou seja, duas conversas aqui para a gente fazer um pano de fundo para entrar que a gente os fez, apologistas. né? A gente fez aqueles que atacavam o cristianismo de uma forma externa, né? E vimos os hereges começando a aparecer, né? E agora a gente vai ver aqueles que defenderam o cristianismo, que também, né, evoluíram o pensamento e algumas distorções, talvez, mas dentro de uma lógica cristã, realmente já tentando entender melhor, né? A partir daqui nós vamos ter sempre o conflito entre o pensamento dos autores do Novo Testamento, dos pais apostólicos, os autores do Antigo Testamento e o pensamento do mundo ocidental, principalmente, porque vai caminhar para lá. Vai caminhar para lá muito forte. Que é o pensamento grego. E com o gnosticismo ainda pesado, que é uma influência oriental muito grande também, né? Você vê que... Eu só queria fazer aquele parênteses Nag Hammadi, que é... Talvez, se você quiser falar mais alguma coisa. Não. Mas em 1945, agora, no século passado, foram descobertos que eles chamam de Biblioteca de Nag Hammadi, onde fica no Egito, Nag Hammadi, mais para o sul. Descobriram uma quantidade de livros muito grande de escritos gnósticos, né? Então, isso deu uma luz grande, aquilo que a gente estava falando, de novos estudos, de interpretações, de você poder confrontar até o que os apologistas falavam, né? A teologia sistemática estava surgindo, com o que efetivamente estava rolando naquele tempo. Né? Porque não foi só Marciano, não foi só Valentino, mas começaram a aparecer muitos outros escritos. Sim. Que hoje nós chamamos de apócrifos, e graças a essa descoberta de Nag Hammadi, você tem escritos apócrifos que vieram à luz, mostrando toda essa ideia, né, do gnosticismo entrando no meio cristão. E a igreja se defendendo ali da coisa, que é a apologia, é uma defesa. Né? Então hoje a gente consegue entender melhor tudo aquilo que estava acontecendo no meio da igreja, com escritos, não só aqueles escritos que eram reconhecidos notoriamente, mas outros tantos, né? Que eles procuravam tomar um certo espaço de dúvida, como um evangelho da infância de Jesus. Ou seja, ninguém sabe o que aconteceu na infância de Jesus. Vamos escrever um evangelho né? Atos de Pedro, a gente não sabe. Vamos escrever Atos de Pedro. Então apareceram muitos escritos que hoje... Então, fiquei falando com a Luísa o seguinte, eu não sei se eu acho bom ou se eu acho ruim. Eu acho bom. Eu acho bom mesmo. Porque pode levantar aí novas questões. Pode dar ideia para muita gente aí, umas ideias mais erradas do mundo. E existe realmente toda uma linha aí. Mas eu vejo muito nesse contexto do segundo século, né, de você trazer mais luz ao que acontecia naquele tempo. Isso que eu gosto. Quando eu vejo a história, eu vejo pelo o contexto histórico, né? É muito interessante, entendeu? Porque você vai entender melhor o Quirineu,
o que Tertuliano, né, o que Clemente de Alexandria vai escrever, vai ver. Então você vai poder fazer Agora vai fomentar a ideia na cabeça do povo aí que vai. Aí já é outra história, cabe aos pastores, teólogos aí, mano, para trabalhar a igreja de hoje, mas as ideias estão aí, né? É verdade. Beto, chegamos. Chegamos ao fim. Gente, quem esteve conosco até agora, muito obrigado. Que a paz do Senhor esteja conosco, nos acompanhando e que possa também abençoar a você, a sua família, seu lar. Amém. Amém.